eu fui criado num cenário que, assim, domingo de almoço, alguém fazia uma oração, né? Entendi. De vez em quando ia no culto. Então, a minha referência era assim, se um dia eu for mudar de vida, eu acho que tem que ser os crentes. Sabe aquela coisa interna? você Eu já pensava, tinha isso. porque eu tava muito ruim, eu tava muito mal, né? Então, na minha cabeça, assim, cara, um dia se eu for mudar, tem que ser na igreja dos crentes. Eu ficava vendo, assim, programa na televisão dos crentes, né, da igreja. Minha mãe, de vez em quando, ia na Universal, então eu ouvia alguma coisa ou outra. Então, eu acreditava que a minha mudança ia ser na igreja. E aí, um dia, num almoço lá na casa da minha tia Esther, no bairro São Paulo, aqui em Belo Horizonte, eu tava voltando de uma viagem, tava já no fundo do poço, tava muito mal, já tava pedindo a Deus. Então, eu fiquei muito tempo pedindo a Deus. Eu ia pra igreja, às vezes, com baseado no bolso. Misericórdia. Ah, cansei de acender baseado na porta da igreja e na hora de sair do culto acender de novo, né? Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio pedindo, Deus me ajuda, Deus me liberta, Deus transforma minha vida. Um belo dia, depois de tanto tentar, ficava uma semana bem, 2 mal, um mês bem, 3 mal. Teve um almoço na casa da minha tia, eu me lembro dessa cena até hoje, ficou marcada em mim. Algumas tias de oração, que as irmãs de oração mesmo, né? Hoje em dia não se vê tanto, mas antigamente se via muito. Eles começaram a orar, Luiz, foi uma oração, cara, que eu não sei o que aconteceu dentro de mim não, cara. Eu comecei a chorar, pá, me deu um arrepio, me deu uma queimação, me foi me dando um trem assim, parece que era uma descarga, era como se eu estivesse sendo limpo, sabe? E eu usava brinco nas 2 orelhas, usava cordão de prata, e eu olhei no espelho, cara, eu tirei na hora, ninguém falou nada comigo, não foi pastor, não foi igreja, não foi ninguém me pediu isso. Eu olhei no espelho, a imagem que eu vi, eu não gostei. Eu não gostei do que eu vi, sabe? Parece que como se fosse uma escama tivesse sido removida do meu próprio eu. E aí eu tirei o brinco, tirei o cordão, e aí eu fui isso foi domingo, né? Foi um almoço. Na quarta-feira eu recebi um folhetinho do culto dessas irmãs, fui na igreja, cheguei lá, um pastor, rapaz, eu nunca tinha visto um tendência na minha vida, contou minha vida todinha, apontou o dedo pra mim, tô falando sério, e começou pá. E aí, uma cena que eu acho que poucas pessoas sabem, a minha mãe manifestou um espírito, cara. Então minha mãe recebeu um espírito. Nesse dia? Nesse dia, na minha frente. Eu nunca tinha visto isso. Misericórdia. Ô Luiz, eu fiquei doido. Que eu vi minha mãe sambando pra um lado pro outro. Minha mãe imitando, né? Eu não sabia, a voz mudou. E sambava pra um lado e pro outro. E marchando pra um lado e pro outro. E falando uns trem esquisitos. E o pastor em cima dela. E aí começou a falar de um tio que a gente tem. Começou a falar da nossa família. Uns trem ruins que tinha. Eu fiquei muito impactado, sabe, Luiz? Acho que foi uma experiência, foi a minha primeira experiência, assim, que eu vou falar assim, transcendental, que eu saí de mim, cara. Que eu falei, cara, o que aconteceu aqui não foi normal, não. A energia desse lugar aqui mudou. E eu tenho um tio esquizofrênico, aí que você vai cair pra trás. Eu tenho um tio esquizofrênico que mora em Carangola, que Deus abençoe a vida dele. Graças a Deus ele tá bem lúcido, o remédio tá fazendo muito bem a ele, né? Não tá em crise. Mas quando eu fui na igreja que minha mãe manifestou esse espírito, ele tava em crise, tava doidinho, tava perturbado. E eu tinha visto ele nessa condição de perturbado. Eu lembro que a gente chegou de noite e o espírito que falava com a minha mãe naquele dia, falava que era o espírito que estava nele. Era o espírito que andava com ele e falando dele. Quando a gente chegou em casa, meu avô liga. Ó, seu irmão voltou ao normal, hoje ele tá bem, parece que voltou a lucidez dele. Então aquele dia pra mim, ele continuou esquizofrênico, mas o surto dele ficar muito louco como ele estava, passou. E naquele dia foi uma cena que foi muito pesada para um jovem. Eu tinha 18 anos, quase 19. Eu fiquei em choque. Você vê sua própria mãe com capeta? Você tá doido. Tenta imaginar sua mãe com capeta. Não, Luiz. misericórdia. Mas não tem jeito. E eu vi minha mãe com capeta. Então, hoje ela é crente, é cristã, é uma mulher totalmente lúcida em Deus e tal. Mas foi assim. E dali nunca mais eu saí, cara.